Eu acredito em nosso poder transformador interior. Receba nossas boas-vindas. Sou Gleidson Silva e o nosso tema agora é 365 dias adiando sonhos. E a questão é a seguinte: você tem realizado ou engavetado seus sonhos e seus projetos? Como certa vez disse Steve Jobs, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Agora, por que nós adiamos sonhos? Por que nós não realizamos projetos? Geralmente tem um fator que é unânime, que é óbvio. Há casos nos quais nós não realizamos sonhos ou projetos simplesmente porque chegamos à conclusão que este sonho ou este projeto é inviável. Por outro lado, existem outros fatores que não são tão óbvios assim. E são realmente sobre esses fatores de influência na realização de sonhos e projetos que nós estamos falando. Por exemplo, há casos nos quais a pessoa adia ou não realiza um sonho ou um projeto por causa do primeiro fator, o fator merecimento. Você já reparou que tem momentos nos quais nós não nos julgamos merecedores da conquista, merecedores de realizar algo, mesmo que aquilo seja importante para a gente? O segundo fator, a dúvida. E a dúvida tem relação com o futuro e as incertezas que o futuro reserva. Há casos que só de pensar em não conseguir controlar aquilo que pode acontecer no futuro ou aquilo que não pode acontecer, já são motivos suficientes para que a pessoa desanime. Já que eu não sei o que vai acontecer ou não tenho controle, é melhor nem fazer. O que nos leva ao terceiro fator de influência. E o terceiro fator é a prisão no passado. Então, em função de termos vivido uma circunstância desafiadora no passado e que não foi muito interessante, a tendência é que, de alguma maneira, fiquemos presos a esse passado, não signifiquemos esse passado e, por consequência, ele nos paralisa. E note que uma prisão como essa, estarmos presos no passado ou no futuro, são prisões que nós não enxergamos porque elas não têm grades. As grades são invisíveis e são grades e barreiras internas. O quarto fator de influência são nossas crenças. E as crenças têm a ver com tudo que nós construímos até agora, desde o ventre da nossa mãe até o nosso estado atual. São aquelas verdades que muitas vezes encaramos como verdades absolutas, verdades nossas internas, e que algumas até nos impulsionam à frente. Porém outras, aquelas que são as verdades limitantes, elas também são fatores que nos paralisam. O quinto fator de influência é a falta de vitalidade. Sabe, quando a pessoa não sente-se forte o suficiente, não sente-se com vigor físico suficiente para levantar, para realizar, para conquistar. Se for o caso da necessidade de uma caminhada, para levantar e colocar os pés no chão e dar os passos necessários em relação à caminhada. Ou a falta de vitalidade, vigor psicológico, emocional, que também paralisa. E paralelo a isso, a falta de vigor espiritual. Aqui não estou falando necessariamente de uma religião, mas naquilo que você acredita que é uma força maior. Então essas três fraquezas no sentido de vitalidade também são forças que paralisam, que limitam. O sexto fator de influência, a falta de propósito. Então, quando você não tem um propósito muito claro daquilo que você quer, daquilo que você deseja para a sua vida, as chances são que realizar um sonho e um projeto fique para trás. E só para esclarecer o que eu estou chamando de propósito, imagine a seguinte metáfora: uma mulher caminhando com o seu filho em uma tarde na qual começa uma tempestade. E essa mulher segura
na mãozinha do filho de 3 anos, que tem um ursinho na sua mão, e ela vai caminhando pela calçada procurando um abrigo. E a tempestade começa a ficar mais forte, e ela nota que, paralelo à guia da calçada, a água começa a subir. Uma correnteza está se formando. E por um instante, quando essa mulher descuida-se, arrumando a sombrinha, cujo vento havia virado pelo avesso, a criancinha de 3 anos, percebendo que o ursinho dela caiu na correnteza, pula rapidamente para apanhar. E a mãe, mais que depressa, deixa a sombrinha de lado e também se atira à correnteza e salva o filho. Isso é um exemplo de propósito. Observe que tanto a mãe quanto o filho, eles não sabiam nadar. Porém, o propósito da criança naquele momento era resgatar o ursinho de pelúcia. E o propósito da mãe era salvar o filho. Então, assim como essa senhora fez, assim como essa criança fez, você e eu temos condições de fazer. Desde que nós tenhamos um propósito claro, essa força que nos impulsiona. A princípio, parece até, ao contar essa metáfora, que é um ato inconsequente. Aqui eu não estou querendo dizer isso. Não, a ideia não é focarmos na inconsequência ou numa atitude sem pensar. A ideia central dessa metáfora é você encontrar uma força que te impulsiona a fazer aquilo que precisa ser feito. E com isso encontramos o 7º fator de influência, a incongruência, que é aquele instante no qual as nossas atitudes, aquelas que já estão sendo feitas, estão sendo realizadas, ou aquelas que nós estamos por realizar, aquilo que a gente está por fazer, não está coerente, não está congruente com nossos valores, não está congruente com a nossa essência. Então essa incongruência é um fator de paralisação. E o último fator, inconsistência, que é quando começamos algo e não concluímos. Temos iniciativa e não temos acabativa. Gleidson, mas de que maneira isso aplica-se em minha vida? Aplica-se tanto a sonhos quanto projetos de vida no âmbito pessoal ou no âmbito profissional. Aqui eu não estou falando que você tem 2 vidas, você tem uma vida só. Porém, existem áreas diferentes da vida às quais nós damos mais atenção em dado momento e menos atenção em outras. Então a aplicação disso é na sua vida, principalmente em termos de projetos e sonhos. E se por acaso isso tudo está fazendo sentido para você até agora, eu te convido a baixar um instrumento simples que vai te ajudar a mapear essas 8 áreas, e a partir desse mapeamento você vai conseguir identificar qual dessas áreas merece mais sua atenção nesse momento e traçar uma estratégia para dar o primeiro passo. Eu estou deixando aqui na descrição deste vídeo um link para você baixar este instrumento e dar o primeiro passo, ou dar o próximo passo nessa evolução pessoal. Se você gostou desse vídeo, se ele está sendo útil para você de alguma maneira, por gentileza, assine o nosso canal se você não tiver assinado, curta, compartilhe esse conteúdo. Vamos ajudar a gerar transformação em nós e a transformação que o mundo merece. Gratidão por você estar aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço.